Olá, sou a doutora Vanessa Garcia e eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre o autismo. E hoje vou falar especificamente sobre uma questão aí que alguns pais têm perguntado, alguns pais têm assim sentido alguma dificuldade, que é a questão do uso das máscaras com a criança autista. Nós estamos aí dentro de um período de quarentena, numa fase aí de pandemia, onde o uso das máscaras tornaram-se obrigatórios. Então agora nós precisamos, não tem muita escolha, né? A criança precisa estar usando, porque é uma questão não é só uma questão de lei, é uma questão de proteção, né? Para ela, para o outro. E aí vem, às vezes, a dificuldade quando a criança não quer usar. Como é que a gente pode trabalhar para facilitar mais este momento? Bom, primeiro vamos lembrar algumas coisinhas do perfil da criança TEA. Lembra que normalmente o TEA tem dificuldades com quebra de rotina. Ele tem já aquelas questões dele, os hábitos, já tudo estabelecido. E quando um desses hábitos ou quando essa dinâmica dele é quebrada, ele sente dificuldade e normalmente ele tende a ter um comportamento aversivo diante de mudanças assim. Uma outra questão interessante da gente lembrar também é que muitas das crianças TEAs costumam ter uma sensibilidade maior para percepção de texturas. Então, às vezes, ela pode até nem ter o problema de usar a máscara, até achou legal, interessante, mas tem uma dificuldade com a textura. Então, assim, é interessante ter um olhar para perceber isso, se o que está incomodando é a questão do hábito ou se às vezes é a questão mesmo do tecido em si, da textura em si. Então, tem há bastante opções por aí e tal, então se você percebe que é uma questão de textura, procure uma textura mais aceitável pela sua criança para poder ficar mais fácil. Mas e aí, como é que nós podemos trabalhar isso? Bom, primeiro eu preciso colocar isso aí no modelo rotina, no modo rotina para ela. Então o que eu vou fazer? Se eu preciso sair com essa criança em algum momento, às vezes eu posso até achar assim, estamos em quarentena, eu não vou precisar sair. Mas e se tiver alguma emergência que precise sair com ela? Ou se tem questão de volta às aulas, como que vai ser? Eu já posso trabalhar isso antes que eu necessite esse momento, eu já começo a trabalhar. Então eu posso pôr máscaras em todo mundo em casa, conversar, mostrar, chegar com a máscara dela, olha, essa daqui é a sua, coloca, olha como fica, olha como ficou legal, sabe? E vai familiarizando e brincando com a máscara ali em casa, para aquela questão ficar já assim normal para ela já ficar familiarizada com o assunto. Então, observada a questão de como prender. Às vezes, assim, o elástico costuma incomodar quase todo mundo. Então, às vezes, pode observar se esse elástico pode estar, né, pode colocar um outro sistema de amarrar alguma outra situação passando por trás. Verifica se não tem nenhuma questão mesmo aí que vai incomodar nesse sentido. E isso, brincando em casa, você já pode perceber. Depois, marca de fazer uma saída, mas uma saída específica para treino. Então, pode ser só dentro do espaço mesmo da sua casa, do seu condomínio, colocar a criança no carro, dar uma volta e retornar em casa. Mas para quê? Porque agora nós vamos sair, agora é sério, agora precisamos colocar a máscara e não podemos tirar, hein? Vamos ver aqui como que a gente consegue fazer isso. Então vamos lá, o papai não vai tirar a máscara, nem a mamãe. Então todo mundo coloca a máscara, sai, entra no carro, dá uma volta, né? E estamos na rua, não pode tirar a máscara. E aí retorna com essa criança. Claro que cada família vai ver aí o que fica mais adequado, né? Dentro do seu ambiente e tal. Mas esse treino é interessante porque você faz ele 1, 2, 3 vezes e o que acontece? Ele começa a entrar dentro da rotina dessa criança, começa a ficar algo familiarizado para ela.
Então vai ficar bem mais fácil para ela conseguir aceitar a hora que for para valer. Então aí você tem lá uma consulta marcada, precisa levar lá ao médico, tal, alguma coisa assim. Agora ela já está treinada, já está acostumada com o tecido, já está acostumada com a ideia de que tem que ficar com aquilo no rosto, tal. Então vai ficar bem mais fácil para ela conseguir sair ali com a família, tal, para aquilo que precisa, para o compromisso ali que é inadiável, né? Porque tudo aquilo que a gente pode estar deixando para depois, nesse momento de quarentena, a gente vai estar passando, né? Mas espero que um treino desse ajude. Uma coisa ainda interessante que você pode fazer para incentivá-lo, motivá-lo, pode pegar uma máscara comum mesmo, mas coloca, às vezes você tem lá algum bordado ou algum adesivo assim que possa ser lavado, coloca na máscara para ele do super-herói, de algum desenho ou algum personagem que ele gosta muito, e aí fica a máscara lá de determinado bichinho, de determinado personagem, ou pode tentar ver aí se consegue pela internet algumas máscaras que eu já tenho visto aí, máscaras de super-heróis, de coisas assim. De repente você consegue uma que ele vai ficar todo feliz porque é a do Batman, é a do Capitão América, sei lá, e vai ficar bem mais fácil para você. Ou seja, a gente sempre tem um jeitinho de conseguir trabalhar um pouco melhor algumas questões que para a alteia termina sendo difícil por uma questão de adaptação e tal. Mas a gente pode facilitar a vida, né? Bom, qualquer coisa podem mandar perguntas, tal, e a gente tá aí para poder responder, ok? Muito obrigada.